Mais um videozinho para vocês darem like lá no meu canal, se inscrever, pra gente aprender as raízes, os radicais. Galera, a gente tinha feito em aula também esse aqui, né? Daí eu prometi que eu ia fazer um vídeo igual sobre essa parte, porque foi muito rapidinho e alguns ficaram com dúvida ainda, né? Então aqui, ó, na página 333, que é o que vocês vão fazer agora terça, né? Sozinhos. Vocês vão fazer até a 336. Então, eu fiz um de cada aqui pra gente ver os exemplos, né? Como é que funciona. Basicamente, é tentar simplificar, né? Só que como a gente viu, tem vários métodos de simplificação. E esse aqui é um dos métodos, tá? Esse método é o seguinte, ó. Como esse aqui, ó, esse número que tá aqui dentro é maior do que esse, eu consigo desmanchar esse número aqui que apareça também um 5. Então, por exemplo, esse 5 aqui, ó, eu sempre tenho que igualar, ó. Se o radical é 5, eu vou igualar, vou colocar um 7 na 5. Aí eu vou ver de 5, quanto falta pra chegar nesse número aqui? 6, né? Então falta 1. Então eu vou botar 7 na 1. Porque a gente viu que quando eu multiplico, somos expoentes, né? Então eu posso fazer isso, porque isso aqui na verdade é o 6. Bom, a gente viu também que eu posso separar essa raiz, né? Pode ficar só essa parte e depois só essa parte, né? Só que essa parte aqui, como eles têm o mesmo índice, a mesma potência, eu posso cortar. Fica só 7, que tá aqui. E esse daqui, ó, fica igual. Não posso mexer, né? E então, sempre vai ser assim, ó. Tipo esse aqui, ó, do raiz cúbica, né? Que eu acho que eu fiz pra vocês também. A raiz cúbica aqui continua. Só que esse 5, ó, vai ficar 5 na 3, porque eu quero cortar. Só que, ó, eu posso colocar mais um 5 na 3, porque 3 mais 3 dá 6. Ainda falta, ó, porque é 8. Então, falta um 2, porque, ó, 3, 6, 7, 8. Então, eu sempre vou organizar com o número que tá aqui. Então, por isso que eu botei 5 na 3, 5 na 3 e vou indo até chegar no 8 que tá aqui. Só que aqui não deu 3, né? Deu 2, mas tudo bem. Aí, olha aqui, ó. Esse aqui, ó, vai ficar assim. Esse fica assim também. E esse aqui, né? Tô separando todos. Opa, que 3. Tá? Esse aqui eu vou conseguir cortar, esse também, então vai ficar 5 vezes 5 vezes, e esse aqui não tem o que fazer. Vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, isso aqui é 25 raiz cúbica de 25, porque 5 ao quadrado é 25. Daí, eu consegui também mudar esse radicando, né? Consegui simplificar. E assim, vocês vão fazer com todas. Olha esse aqui que é grande, ó, 5 na 12. Mesma coisa, ó. Fui botando raiz quinta, né? Bom, eu quero 3 na 5, então eu vou botar 3 na 5. Vou botar mais um 3 na 5, fechou 10. Então, mais um 3 na 2 pra fechar o 12. E assim eu vou fazendo até fechar o número que tá aqui. E aí, depois, ó, eu vou abrindo. Abro, corto, vejo qual o número que vai dar aqui. E foi, simplifiquei, tá? Aqui na número 2 tem um novo caso de simplificação. Só que esse é diferente, olha, até explica aqui, ó. Nem sempre o radicando aparece na forma fatorada, que nem tá aqui, ó, né, com potência. Daí, se não acontecer, né, inicialmente fatora-se o radicando e quando possível, para verificar se esse número pode ou não ser simplificado. Então, pode acontecer de não dar, né, mas tudo bem. Então, fiz um aqui pra vocês, ó. O raiz cúbica de 1080, ele não tá nesse formato aqui de potência, mas eu posso deixar ele nesse formato de potência. De que jeito? Fatorando. Então, para lembrar, ó, como é que a gente fatora? Pego 1080 e vou dividindo, ó. Divide por 2 e vai indo. Sempre pelo menor número primo, né? Depois por 3, depois por 5, tá? Não pode pular essa ordem, tem que começar pelo 2, pelo 3, tá? Daí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agrupar esses números? Eu vou olhar a minha raiz, ó. Essa raiz aqui, ela tem índice 3. Então, eu vou agrupar esses números da fatoração em 3. Vou pegar 3 deles, depois 3, né? E o que sobrou, porque não tem o que fazer. Então, 2 vezes 2 vezes 2 não é 2 ao cubo? Porque eu quero deixar ele em forma de potência. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Por quê? Porque esse 3 aqui, esse expoente, eu vou conseguir cortar com esse índice da raiz, que é 3, tá? Então, agora eu vou anotar na raiz, ó, tudo que tem aqui desse lado, ó, que eu anotei aqui, ó, 2 na 3, 3 na 3, 5 na 1, eu vou colocar lá dentro da raiz, vou substituir. Esses 1080 vai virar isso aqui, que é, né, na verdade. Daí, cortou, ou separa, né? Aqui também já dava pra cortar direto, mas vou separar, ó, separei aqui.
corta, corta, vai ficar 2 vezes 3, né, lá de fora. E esse aqui não tem como cortar, segue, raiz quinta de 5. Só que isso aqui é 6, né? Então, é 6 raiz quinta de 5. Então, os outros vocês vão fazer a mesma coisa, vão fatorar um número, vão trazer esse número para potência, vão conseguir cortar. Aí, lembrando que aqui é raiz quadrada, né? Então, tem que agrupar esses números aqui de 2 em 2, né? Barbado. Aí, depois aqui ele faz só um resuminho, tá? Do que essas simplificações. E aqui os exercícios são os mesmos, né? Vocês que vão decidir qual o jeito de usar, né? Qual vai ser o jeito que vai se encaixar. Qual modelo de simplificação. Tá? Aqui é a mesma coisa no 2, é tranquilo, é só fazer as multiplicações e também simplificar do jeito que vocês quiserem. Aqui também é a mesma coisa, tá? Fiz mais um só pra garantir, né, que vocês vão entender, que é o método da fatoração. Então, ó, fatorei o 256, ó, fui dividindo sempre pelo 2 que deu, né? Como o índice aqui da raiz é 2, eu fui agrupando esses números de 2 em 2, ó. Então, ficou 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Passei esses números para dentro da raiz, só que esse eu fiz direitinho, ó. Consigo cortar esse com o índice, consigo cortar esse e esse. Então, ficou 1, 2, 3, 4 números 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Tá? Então, esse deu exato, porque aqui ele dizia, ó, que poderia ser exatas as raízes. Então, quando eu não sei uma raiz, que eu não tenho calculadora para calcular a raiz lá do 256, eu faço a mesma coisa, fatoro, agrupo os números ali, corto e descubro. Fica bem mais fácil, tá? Daí, esses daqui vocês vão poder fazer do mesmo jeito. Daí, aqui tem outro, ó, potenciação e radiciação de números irracionais na representação com radical. Então, agora tá dando um outro passo a passo pra gente fazer, tá? Quando acontece de eu ter uma raiz e uma potência ainda em cima da raiz, tá? Ó, transforma os números irracionais em potenciação de expoente fracionário. Então, peguei esse que tá aqui dentro, passei pra fração, né? Expoente fracionário, 2 na 1/5. Aplique a propriedade da potenciação de potenciação. Potência de potência, multiplica as potências. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 1, 5. Escreva o número obtido agora sobre a forma de um radical. Volta para a raiz, né? Isso aqui em forma de raiz quinta de 2 ao cubo, tá? Então, na verdade, ele quer que a gente perceba, ó, que vocês vão fazer esse próximo aqui, vocês vão fazer nesse passo a passo. Mas depois vocês vão perceber que esse 3 aqui, ele basta entrar aqui para dentro. Ó, esse 3 da potência, ele simplesmente entra aqui para dentro. Só que eu tenho que cuidar se eu tenho expoente ali dentro, né? Se caso eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tem um 3 ali, ó. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar a raiz quarta de 2 na 6. Tá? Mas aí, faça um passo a passo lá naquele outro, pra depois começar a fazer direto. Depois, só que entendeu, faz direto. Daí, no número 2, tem mais um passo a passo, né, ó. Quando é raiz de raiz, ó, transforma os números irracionais em potenciação de expoente fracionário. Então, eu pego o mais de dentro, ó, o raiz de 2, passei ele para expoente, né? Peguei o mais de dentro, passei para expoente, 2 não 1/2. Ainda tem uma outra raiz. Então, eu vou fazer de novo a mesma coisa, eu vou passar para expoente de novo, isso aqui é 1/2, tá? Então, 2 não 1/2 elevado a 1/2. Como é potência de potência, eu posso multiplicar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, ficou 2 não 1/4. Agora, eu volto pro radical. Isso aqui é raiz quarta de 2, né? E aqui vocês vão fazer do mesmo jeito. Lá no final, vocês vão perceber que, na verdade, é só multiplicar esse índice que tá aqui por esse índice que tá aqui, que é o 2 e o 5. Vai ficar 10, né? Então, eu ia ficar com raiz décima de 3 na quarta. Que dá pra simplificar ainda, né? Aqui, ó, não ficou? 2 vezes 2, 4. Raiz quarta. Tá? Então, façam sempre a letra A, B, C, né, bem detalhado, e depois que comecem a fazer direto e multiplicar só, tá? Daí aqui também, ó, que vai ser para amanhã, mas na verdade essa parte aqui, ó, é só um resumo dessas que a gente tava fazendo, ó, que quando eu tenho uma potência, é só eu multiplicar a potência ali dentro, ó. E quando eu tenho raiz de raiz, é só multiplicar os índices, tá? Ele só tá explicando de uma maneira geral. E aí, então, na terça, vocês vão fazer até a página 336.
E aí depois é que vocês vão seguir na outra e eu vou mandar outro videozinho pra ajudar, tá? Beijos.